E, claro, vamos falar um pouco do defeito que deu, né, no sistema do TSE, o aplicativo e-Título deu problema, quem queria justificar não conseguia, congestionamento, foi uma situação bem complicada, ataque de hacker. E aí eu estava relendo uma belíssima matéria da revista Oeste, mais uma, né, que fez uma análise sobre a justiça eleitoral brasileira. Então, só para terem uma ideia, a justiça eleitoral brasileira tem o seguinte orçamento: 766 milhões de reais por mês, 25 milhões por dia, 1 milhão por hora, 175 mil por minuto. Isso dá R$290 por segundo. Flávio Morgenstern com a gente aqui. Para isso acontecer, Flávio? A gente precisa lembrar que a justiça eleitoral ela serve unicamente para cuidar das eleições. Na hora que a eleição acontece uma desgraça como essa. Até em ano que não tem eleição, o gasto é nesse nível. O gasto continua lá. Então, na verdade, o que a gente pode averiguar com toda facilidade é que talvez o maior perdedor dessas eleições foi o TSE. O TSE, ele não conseguiu mostrar uma credibilidade de fato para a população. Ele alimenta de fato dúvidas, porque nós não conseguimos entender como é que um sistema consegue ter ataque hacker e, sobretudo, a desculpa utilizada que me chamou bastante atenção, né? Não foi um erro na apuração, foi um erro na divulgação. É mais ou menos como você lavar a louça da macarronada do domingo e a sua mãe perguntar: já terminou de lavar a louça? 5 horas depois você fala: sim, mas por que você demorou tanto? Não, eu já tinha lavado, eu só demorei para conseguir falar. Você não consegue dizer o número está aqui, você não consegue transmitir o número da pessoa A para a pessoa B. A gente tinha até essas eleições os TREs, né, fazendo a totalização e enviando esses dados para o TSE. De repente centralizaram tudo no TSE e pum, deu chabu. Então a gente só consegue perceber, na verdade, né? Um computador, você pega um computador mais lento do mercado, ele faria esse cálculo em 5 minutos. O TSE não conseguiu com este orçamento. É que são operações de matemática simples, né? Somar, dividir o quociente eleitoral, é coisa simples. Tem alguns aspectos, eu acho que enfim, chamam a atenção em todo esse processo. Primeiro, como o Lacombe bem lembrou, a justiça eleitoral é uma jabuticaba brasileira. Ela não existe em vários países do mundo porque simplesmente não é necessária, né? Da forma como é estruturada, com todo esse orçamento, ela não é necessária. E foram gastos, né? Foi gasto 1 bilhão e 200 milhões de reais nesse processo eleitoral. Para quê? Para não funcionar. Para além dessa demora, foi a mais vagarosa apuração desde que a urna eletrônica foi instituída em troca das cédulas. Para além de tudo isso, o brasileiro, o cidadão que não pôde votar ou teve receio de votar por conta da pandemia, não conseguiu justificar a sua ausência nas urnas. Por quê? Porque o aplicativo, o e-Título, também não funcionou. E o ministro que coordena o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo também, Luiz Roberto Barroso, teve que dar 2 longas entrevistas coletivas, uma no meio da tarde, uma já à noite, que começou com 1 hora de atraso, por volta das 21 horas, para explicar aquilo que ele não conseguia explicar. Primeiro, por que o supercomputador que centralizou dados falhou e falhou da forma como falhou? Foram 2 anos de preparo para não funcionar. Depois o ministro Barroso teve que explicar ataque hacker ocorrido não só no dia da eleição, nesse domingo, como, segundo ele, em anos anteriores. Enfim, o grande perdedor dessas eleições é o Tribunal Superior Eleitoral. Foi um vexame histórico para o país, Lacombe. Eu acho que é importante a gente fazer uma diferença, traçar uma diferença entre o que foi uma grande falha no sistema de votação em termos de demora na apuração e o aplicativo que não funcionou para quem queria justificar e o site que caiu para quem queria ver o local de votação. Acho que a gente tem que cobrar mesmo, o Silvio tem toda a razão, afinal de contas é o dinheiro do contribuinte, é uma justiça eleitoral, é uma jabuticaba brasileira e custa caro. Mas isso é completamente diferente de embarcar em teorias conspiratórias que questionam, por exemplo... Não. Nas redes sociais eles falam, né, o resultado da eleição. O ministro Barroso deixou muito claro que a integridade, a idoneidade do resultado, isso não foi afetado de forma alguma, até porque como a gente já discutiu em outros programas aqui do Opinião no Ar, as urnas não ficam ligadas à rede, não ficam ligadas à internet, e elas imprimem, ao final da votação, o boletim de urna. Então fica lá impresso para quem quiser ver, afixado na porta da sessão eleitoral, também é distribuído em
entre os partidos o resultado daquela sessão eleitoral. Esses dados são somados e aí a falha e a demora na apuração foi justamente por isso, porque foi a primeira vez que o TSE foi fazer essa soma, essa totalização dos votos. Antes disso era feito pelo TRE. Isso foi definido em maio, antes do ministro Barroso assumir a presidência do TSE. Ele disse que foi contra, mas aí já era tarde demais, foi feito dessa forma. Eu espero que até o segundo turno essas falhas estejam corrigidas, mas é importante o brasileiro saber que a legitimidade, a integridade do resultado das urnas, isso está garantido, isso não foi afetado. A gente já fez um programa sobre isso, a Amanda tem toda a razão, 2 especialistas falaram que não é ligada a periférico, não há transmissão de dados, não está ligada a uma rede de internet, uma rede Wi-Fi, uma rede a cabo, não está. Agora, esse ataque hacker ao banco de dados do TSE, aí eu já não sei, não sou um especialista, vamos pular essa parte que a gente de repente volta. Mas a quem interessa esse ataque hacker? Acho que até é uma pergunta que a gente tem que colocar. Interessado em colocar voto ali. Ataques vieram do Brasil, Nova Zelândia e Estados Unidos. A quem interessa o ataque hacker que põe em dúvida, joga essa nuvem de suspeição justamente sobre o resultado das eleições. A quem interessa, a questão é como se proteger, porque vai haver. Então, como é que a gente se protege disso? É algo bem complicado.